Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai estudar a unidade, iniciamos, né, aqui a unidade 2, a nossa aula número 5, sessão 5 dessa unidade, ou sessão 1, né, para alguns. A gente vai começar a conversar agora sobre a química da célula, tá? Nas aulas anteriores, a gente falou bastante sobre a estrutura da célula, a organização e os constituintes, né, dessa unidade tão importante que forma a face, a estrutura de um indivíduo, né? Então, a gente começa a estudar agora como que acontece as reações químicas no interior da célula, né? Que são reações importantes para que a gente possa manter esse metabolismo celular. Então, a gente vai falar do pH, da solução tampão que é existente, as substâncias orgânicas, os íons que estão presentes, toda essa parte química que tem no meio intracelular, ou seja, no meio interior, né, dessa célula. O que então nós vamos aprender? Nós vamos conhecer a estrutura e as funções das moléculas biologicamente importantes para o organismo, assim como as transformações químicas realizadas pelas células nos seus processos metabólicos. Elementos químicos, né, que são essenciais para que a gente possa manter a viabilidade celular. Esses elementos estão constituindo tanto as células eucariotas quanto as células procariotas. É lógico que como a célula eucariota é um pouco mais complexa, como a gente já viu, a gente vai dar ênfase, né, a essa célula. Então, a gente vai estudar com maior ênfase as reações químicas que ocorrem, né, nas células eucariotas. Assim como essas reações, né, elas acontecem para que a gente possa absorver vários nutrientes do nosso organismo, formar também compostos que são essenciais, como as proteínas, as enzimas, tudo isso é dependente desses elementos químicos que estão presentes para que a gente possa desempenhar essas funções. E não tem como, né, falar de química sem falar da bioquímica, porque na verdade a química da célula é a união da biologia da célula. Então, esses dois conceitos unidos falam da bioquímica celular, que é o que a gente vai ver. A gente já viu que o funcionamento das estruturas, eles garantem a vitalidade celular. Se a gente tem alguma alteração dessas estruturas por alguma interferência, seja de origem biológica, química, a gente vai ter um dano que pode ser um dano irreversível para que ocorra, né, esse funcionamento correto celular. Então, a gente vê que as estruturas celulares, elas são importantes e se a gente tem alguma alteração na estrutura, o que vai comprometer? Lá no interior dessa estrutura vai comprometer as reações químicas. As reações químicas que favorecem com que a gente tenha a nossa saúde vital. As nossas, na verdade, os nossos movimentos, a fala, todas as atividades desempenhadas por essas estruturas estarão comprometidas, tá? Então, o que a gente tem que entender é que uma organela ela vai funcionar mediante a sua reação química que acontece no interior. E se essa reação química não está acontecendo de uma forma viável, por algum motivo, a gente vai ter o comprometimento, né, das atividades desse ser, né, desse ser vivo. Que no caso aqui somos nós, os animais, né, os humanos. Bom, os átomos, né? Então, para a gente falar de química, a gente tem que começar falando da menor unidade da matéria, que é o átomo. Então, o átomo, né, segundo a química, ele apresenta um núcleo central de carga elétrica positiva e negativa, o que determina, né, qual átomo que a gente está falando é exatamente o número de prótons, né, e nêutrons que esse átomo apresenta no seu núcleo. Os elétrons ficam ao redor, atraídos por esse núcleo, né, porque é de carga positiva e o elétron é de carga negativa, então ocorre uma atração eletromagnética e esses elétrons eles estão distribuídos em camadas dentro do átomo.
né? Sendo a camada mais externa ou a sua camada de valência, a camada que vai realizar as ligações químicas com outros átomos, né? Que aí vai ocorrer um compartilhamento de elétrons, que é o que a gente vai ver aqui. Então, para a gente definir, por exemplo, um átomo, a gente tem que ver quantos átomos, cargas positivas esse átomo tem no seu núcleo. Igual aqui, o carbono, né, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, então ele tem 6 cargas positivas dentro do núcleo. Logo, ele é o carbono. Assim como ele tem 4 elétrons, né, na sua última camada de valência. Mas no total ele também tem 6 elétrons, porque no caso aqui o carbono não está fazendo ligação com outro átomo, é somente o átomo de carbono, né? E isso que vai determinar esse elemento químico. Lógico que os elementos químicos estão disponíveis, dispostos, né, aqui na tabela periódica e classificados segundo a sua similaridade com os outros componentes, né, que esse elemento químico está onde ele está localizado. Então, a gente tem as famílias, aqui a gente tem as colunas, né, desses elementos químicos, a gente tem o número atômico, que é exatamente aquele número que eu falei para vocês, que é o número de prótons que esse elemento apresenta no núcleo. É lógico que a gente não vai entrar muito na parte da tabela periódica, né? Só coloquei aqui para vocês relembrarem de onde que vem esses elementos, esses átomos químicos, que são esses elementos que a gente encontra na natureza e também no nosso organismo, fazendo com que esses elementos químicos, combinados com outras moléculas, outras substâncias, fazem com que a gente produza essas reações químicas no nosso corpo. Então, o átomo, né, ele pode estar no seu formato molecular, ou seja, como aqui o enxofre está compartilhando elétrons com 3 átomos de oxigênio, formando a molécula SO3, né? E aí a gente tem aqui como um exemplo esse compartilhamento de elétrons e formando esse composto aqui. Aqui a gente já tem 2 átomos de nitrogênio, compartilhando também cada um 3 elétrons, né, que é a tendência do nitrogênio, esse compartilhamento de 3 elétrons, para que ele possa, ao total, ter todos esses elétrons na sua última camada de valência e ficar estável. É assim que funciona, né? As moléculas vão compartilhando elétrons, os átomos vão compartilhando elétrons, de forma que você fique, né, tente ficar o mais estável possível em relação às atrações, né, que ocorrem entre essas moléculas, tá? A diferença, por exemplo, de quando um átomo vai perder ou ganhar elétrons, quer dizer que esse átomo agora tornou-se um íon. Por exemplo, se o cloro, né, se ele ganha um elétron, ele ganhou um elétron na sua última camada de valência, então ele adquire uma carga negativa aqui. Então, quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, ele é um ânion, tá? Da mesma forma que o sódio, se ele perde um elétron, ele tem tendência a doar elétron. E o cloro tem tendência a ganhar elétron. Ele torna-se um elemento agora eletricamente carregado e ele adquire aquele que perdeu, aquele que doou a carga positiva, ok? Tornando-se, portanto, um cátion. Lógico que a matéria, os seres vivos, né, eles são formados por pequenas partículas, né, que são esses átomos que eu acabei de apresentar para vocês, que vão se combinar para formar as nossas moléculas maiores, nossas moléculas orgânicas. Por exemplo, essas moléculas são ricas em carbono e hidrogênio e possuem, por exemplo, uma grande massa muscular, ou seja, a combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente, forma uma variedade muito grande de moléculas, né? E essas moléculas apresentam grandes estruturas dentro do nosso organismo. A variedade dessas combinações é decorrente de ligações diferentes que eles fazem entre si, né? Então, se ele liga de uma forma diferente com outro átomo, já forma um outro composto. Então, essas moléculas formadas, essas substâncias químicas, né, são esses elementos que aparecem e constituem a matéria orgânica. Cada célula, então, é formada pela combinação de moléculas organizadas em estruturas maiores, né? Essas moléculas
se atraem, vão fazendo outras ligações e formando compostos cada vez maiores. E dentro do nosso organismo, né, dentro da química, na verdade, essas moléculas podem ser classificadas em orgânicas e inorgânicas, tá? Sendo que os compostos inorgânicos e orgânicos, eles têm algumas diferenças, né? E a gente vai entender agora essas diferenças. Os compostos orgânicos, eles são compostos formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Podem aparecer grupo nitrogênio e enxofre em algumas moléculas também. Mas para definir qual que seria o composto orgânico que aparece então no nosso corpo? Bom, temos aqui vários exemplos, né? Alguns exemplos dessas macromoléculas, como os ácidos nucleicos, que formam as bases nitrogenadas, formando o nosso material genético, tá? Tem essa constituição orgânica. Os carboidratos, né? Os muitos carboidratos, como aqui está representada a glicose, que a gente tem no nosso corpo, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Nós temos os lipídios, que são essas moléculas também orgânicas, principalmente os lipídios que constituem as membranas das células, várias formas, né, de gorduras que nós temos no nosso corpo, também são moléculas orgânicas, aqui representado pela molécula de glicerol. Além disso, a gente tem proteínas, né? Proteínas também são compostos orgânicos, sendo que nós temos uma infinidade de proteínas, né? Sabendo que a unidade menor dessa proteína é o aminoácido, e o aminoácido tem nessa sua estrutura molecular, né, e orgânica os compostos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, com algumas variações entre as ligações, formando aqui moléculas também diferentes, que se combinam formando as proteínas, ok? Os inorgânicos, né? Compostos inorgânicos também são essenciais, e dentre esses compostos a gente vai destacar principalmente a água, que entra como um composto inorgânico, sendo a maior parte, né, da nossa célula, no seu meio intracelular, é composta de água, e o restante desses compostos estão divididos entre as moléculas orgânicas e os sais minerais inorgânicos, né? Que são, por exemplo, o sal mineral sódio, potássio, cloro, cloreto, flúor, magnésio. Todos esses compostos iônicos, né, que formam os minerais, eles são os compostos também inorgânicos. Eles são essenciais, né, e importantes para a função celular, e normalmente esses sais inorgânicos eles estão dissolvidos no meio intracelular e no meio extracelular pela presença da água, que é esse solvente universal, né? O metabolismo celular ele produz também substâncias, por exemplo, como ácidos, que tendem, né, a modificar a concentração desses íons. Então, o que está acontecendo aqui dentro? Várias reações químicas para que a gente possa produzir aqueles compostos maiores que eu acabei de mostrar para vocês. Lipídios, proteínas, enzimas, açúcares. Então, esse metabolismo, ele produz alguns produtos que podem alterar até o que na minha célula? O pH, porque eu estou produzindo ácido, então eu posso alterar o pH dessa célula. A gente vai entender bem isso, como isso funciona, né? E você alterando o pH, você pode acarretar aí em disfunção, né, dessa célula. Não é legal. Então, a gente tem várias maneiras aqui e várias outras reações, né, que acontecem na tentativa de manter esse pH constante, né, devido a essas reações que acontecem naturalmente. Aí que entra os conceitos, então, de ácidos e bases, né, que a gente vai falar agora. O que seria, então, um ácido? Um ácido é toda substância química que, em solução aquosa, sofre o quê? Ionização, né? Por exemplo, o ácido clorídrico, em meio aquoso, ele vai liberar elétrons, né, na forma de H+, e o Cl- que vai receber esse elétron. Ocorre aqui uma dissociação,
uma molécula que antes estava somente compartilhando esse elétron, passa agora a repartir, né, esse elétron, vamos dizer assim, e tornar-se agora ionizada, tá? Se no meio tem bastante H+, quer dizer, então, que essa substância ela tem caráter ácido, por exatamente liberar o H+, quando em meio aquoso. Aí, esses ácidos, eles podem ser divididos em fortes e fracos. Quando que eu vou saber que um ácido é forte? Quando essa reação aqui, ó, de liberar o H+, acontece mais, né, de forma bem intensa nesse sentido da reação. Esse ácido, quando colocado em água, vai liberar muito H+. Ele vai ionizar com total facilidade. Né? Então, são substâncias químicas que ionizam completamente em soluções diluídas. Enquanto ele estiver lá dentro, ele vai sempre liberar o H+. E com isso, vai diminuir sempre o pH do meio, tornando esse pH muito ácido. Ácidos fracos, geralmente, eles não ionizam com facilidade. Mais um exemplo aqui. Essa reação aqui de H+ e Cl- não funciona, não acontece com facilidade. Logo, a gente tem essa fase sendo mais predominante nessa solução, né? Você não libera muito H+, logo você não tem um poder ácido muito grande. Então, são substâncias químicas que ionizam pouco e se caracterizam pela essa dissociação constante, né? Formam um equilíbrio dessa reação. Logo, você não tem muito H+ disponível no meio. Geralmente, esses ácidos fracos são os ácidos orgânicos, que tem, por exemplo, o oxigênio, né, associado a um outro composto, mais um ácido orgânico nessa solução. Por exemplo, um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia, que é o ácido acético, né, que tem no vinagre, onde a gente tem um ácido bem fraco presente. Um ácido forte também tem como a gente caracterizá-lo de acordo com o seu grau de ionização, que é fornecido pelo esse alfa. Então, se você vê que um alfa é maior ou igual a 50%, quer dizer que é um ácido forte. Esse alfa quer dizer que é o número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas, tá? Esse alfa fornece pra gente exatamente o valor da dissociação desse ácido. Então, se ele é maior que 50, né, maior ou igual, quer dizer que é um ácido forte. Se esse valor total dessa divisão fica de 5 a 50, quer dizer que é um ácido moderado. E se é um ácido, né, se é um alfa menor, né, ou igual a 5%, quer dizer que é um ácido fraco, né, para você ver a diferença de valores de um ácido forte para um ácido fraco, exatamente pela essa razão, né, entre esses números de moléculas que estão ionizadas, formando o H+, versus o número de moléculas, né, sobre, né, o número de moléculas que estão somente no meio, tá? Sem ser ionizada. Ácidos fortes. O ácido clorídrico caracteriza como sendo um ácido forte. O alfa dele é maior do que, é igual a 92%, ou seja, maior que 50%. Ele vai ionizar muito, ele vai liberar muito H+, quando em aquoso. O ácido nítrico, né, que é o HNO3, também considerado um ácido forte. Por exemplo, a gente tem o ácido sulfúrico, né, como um ácido forte também. Ácidos fracos, ácido sulfídrico, ácido bórico, todos menores que 5, né? Então, com uma característica mais orgânica aqui dessas moléculas. De acordo com a característica das bases, né? O que seria uma base? Uma base clássica na química é aquela substância que libera um único ânion, né? Que libera exclusivamente o ânion OH- quando em meio aquoso. Esse ânion OH- pode ser chamado de hidroxila ou oxidrila em solução aquosa. Essa dissociação ocorre assim, da seguinte forma: quando em meio aquoso, a gente vai ter liberação do sódio Na+, em forma de íon, e o ânion hidroxila. Logo, o ânion hidroxila no meio faz com que a gente tenha um aumento do pH, caracterizando, portanto, a característica de ser uma base. São bases, né? Essas bases elas são formadas por metais alcalinos da tabela periódica, geralmente formam bases solúveis, né? Que são capazes de serem solúveis em águas.
As bases formadas pelos alcalinos terrosos já têm uma outra característica de ser um pouco menos solúvel, né? E a dos metais, exatamente as bases que formam, por exemplo, o grupo dos metais, são insolúveis, tá? Então, temos aqui hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de prata, hidróxido de cálcio, né? A cal, muito famosa aí nas leite de cal, pode ser usado também na indústria da construção, tem hidróxido de zinco, hidróxido de alumínio, várias bases, né, muito conhecidas, que também podem ser classificadas como fortes ou fracas, ok? Mesma coisa, né, a gente sempre vai calcular pelo aquele número alfa, que pode ser que pode mostrar pra gente esse grau de dissociação da base, mas no caso das bases, a gente tem uma regrinha de que os elementos da tabela periódica que formam bases da coluna 1A e 2A têm a tendência de formar bases bem fortes, tá? Com exceção somente do magnésio, que forma uma base fraca, ok? Um caso diferente, né, e exceção das bases é o NH3, que é a amônia, né, também chamado de amoníaco, NH3. É uma base diferente das outras, né, porque é um composto que um composto gasoso, né? A gente sabe que a amônia é um composto gasoso, um composto molecular, quando está no estado favorável, né, na atmosfera, ele tende a ficar na sua forma gasosa. Só que se você colocar amônia em água, ela vai liberar o NH-, e por isso vai sofrer uma ionização e, portanto, entra no conceito, né, de ter essa característica de basicidade, liberando, portanto, o OH- numa reação química. As bases têm a capacidade de neutralizar os ácidos. Essa é a importância da gente entender. Formando para isso uma reação muito clássica na química, que chama reação de salinificação ou neutralização. Então, como que eu tenho a obtenção de um sal, né? Pois exatamente, o sal é a combinação de um ácido com uma base, numa reação que forma um sal e água. Como, por exemplo, eu tenho aqui o ácido sulfúrico, que combinado com hidróxido de cálcio, forma o sal sulfato de cálcio e água. Então, essa é uma das reações e aplicações, né, de quando a gente tem uma base junto com o ácido, para a gente entender na reação química como que isso ocorre. Então, é lógico que tem todo um cálculo, né, que a gente faz para balancear uma equação química, mas a gente tem essa reação muito clássica, onde você colocando aqui o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, você tem um cloreto de sódio. Cloreto de sódio, que é esse sal que a gente tem, né, bastante familiaridade com ele, conhece bastante. Mais água. Então, é uma reação de neutralização, porque eu estou neutralizando um ácido com a base, formando sal e água, ok? Logo, o ânion, né, do ácido é o cloreto, certo? Porque é o Cl-, o ácido libera H+, aí esse cloreto vai se ligar com o Na- do sódio, porque o cátion, né, da base, formando então o OH com H, H2O, forma água. Assim forma a reação do cloreto do sódio. E na química da célula, né? Como que isso é importante? A gente tem que entender a faixa de pH. Não, se o pH é 7, o pH é neutro. Se esse pH diminui para menor que 7, quer dizer que esse pH do meio é ácido. Se esse pH é maior que 7, é alcalino. Bom, isso a gente já sabe, né? Isso a gente aprendeu quando a gente estava na escola. Mas o que é importante da gente entender esse grau de pH dentro de uma célula? É o que a gente vai discutir aqui. O pH, ele corresponde ao potencial hidrogeniônico de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons H+. Poxa, então eu só estou medindo a concentração de H+, que tem naquele meio. Dependente daquela concentração de H+, eu vou ter o valor de pH.
Então, ele serve para mostrar para a gente, né, o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade. Poxa, se eu tenho um pH muito baixo, por exemplo, 3, quer dizer que o meu é ácido e não básico. Agora, se o pH for 11, quer dizer que eu tenho pouco pH e, portanto, eu pouco H+, e, portanto, eu tenho maior concentração de base e esse pH fica mais alto, ok? Assim que a gente vai determinar o pH da solução. A gente tem também valores que são decorrentes pela concentração de OH-, só que, né, desse potencial da hidroxila sendo liberada, mas é pouco usual na química. A gente mostra o valor mais em relação ao pH, ok? O pH, então, gente, que mostra a concentração de íons H+, né, nas soluções químicas, como eu acabei de falar, e ele pode ser calculado. É uma fórmula matemática que mostra pra gente o pH de uma célula, né, o tanto de H+ que tem lá. Então, o pH é calculado pela sua função logaritma vezes a concentração de H+. pH é menos log vezes a concentração de H+. Esses são os valores aqui, né, de alteração do valor de pH. Acidez crescente quer dizer, então, que eu estou diminuindo o pH, estou tornando o meio mais ácido. E se eu estou aumentando a basicidade, eu tenho uma basicidade crescente, que vai, então, né, de 7 até 14. Lembrando aqui, então, que esses valores são importantes para a gente determinar o pH dessa solução. O caráter ácido, né, então fica crescente da direita para a esquerda, como a gente pode ver aqui. Já o caráter básico, ele fica crescente da esquerda para a direita, né, sendo que quanto menor o valor de pH, mais ácida será a solução, ok? Isso tudo eu falei para vocês para a gente começar a pensar que no nosso corpo nós temos também valores significativos, significantes de pH. Por exemplo, o pH do nosso sangue. A gente falou no semestre passado bastante sobre o pH da saliva, né? Que é um pH também próximo do neutro. E que nós temos ali importante manutenção desse pH. Da mesma forma, temos isso no sangue também. Né? Então, os líquidos orgânicos, eles são constituídos de água, contendo uma grande quantidade também de solutos, de diversas características químicas e iônicas, como a gente acabou de ver. A solução orgânica padrão para a avaliação do pH é o sangue. Para saber se você está normal, gente, então a gente às vezes olha o seu pH do sangue. É isso que está falando aqui. O pH normal do sangue varia dentro dessa faixa de 7,3 a 7,4. Em comparação com a água, portanto, o pH é um pouquinho mais elevado, né? Porque às vezes o pH da água é neutro, tá? Então, a gente tem que manter o pH dentro dessa faixa, né? Que é considerado o quê? Uma faixa normal. Você está bem. Se o seu pH cai demais, você pode ter aí uma acidose elevada, gerando grandes complicações para o indivíduo. Já se você tem um pH maior, você tem uma alcalose elevada, que também pode te levar à morte, tá? Então, a gente vai discutir por que é importante a gente manter esse pH e como isso é feito no nosso corpo. Alterando o pH de uma solução, o que iria acontecer se a gente adicionar, né, esse ácido ou essa base no nosso sangue? A gente ia ter a gente sabe que isso acontece em determinadas situações, porque a gente sabe que nosso próprio metabolismo, ele tem a tendência de produzir ácidos, né? Que esses ácidos são colocados ou levados através do sangue durante o nosso processo de circulação. E isso não pode acontecer. Rapidamente, nosso organismo produz ali substâncias e reações químicas para que a gente possa voltar até o pH próximo do neutro, tá? Então, o que iria ocorrer se isso não acontecesse? Se a gente não tivesse forma de manter o pH constante? Iria ocorrer a necessidade de uma quantidade muito maior de um ou de outro até que a gente possa manter essa alteração do pH constante. Isso significa, então, que o plasma, ele vai dispor desses mecanismos, né, de promover a
ou de formar a ação mais de um ou de outro, de formar mais a quantidade de um ou de outro, para que a gente não possa ter essas variações bruscas do pH, que é isso que a gente não quer, ok? Vamos entender como que isso acontece, então. pH e o equilíbrio do corpo, manutenção e mecanismos de regulação desse pH. A nossa intenção aqui do organismo é de manter um equilíbrio do pH corporal. E como que é mantido, né? Eu tô falando para vocês que a gente não pode ter variação de pH, que o pH tem que ser mantido constante dentro de uma faixa de 7,3 a 7,4, que é o pH normal do sangue. E que se você tem, por reações químicas, um aumento desse pH, que às vezes produz ácido, você tem que ter mecanismos, né, que possam neutralizar esse ácido, produzindo até mesmo um outro ácido ou uma outra base. É o que a gente vai entender quimicamente como que isso acontece. Então, essa regulação, ela é caracterizada, ela é classificada, né, por 3 mecanismos diferentes, que é o respiratório, o químico e o excretor, que é o renal. Como que funciona, então, o mecanismo de regulação do pH com o nosso sistema respiratório? Bom, o nosso sistema respiratório, ele é responsável, né, pela manutenção, ou seja, pela eliminação do dióxido de carbono do sangue, o CO2, né, que a gente sabe que tem essa troca entre oxigênio e CO2 para que a gente possa aí manter o processo de respiração adequado. Essa manutenção também auxilia, né? Só se você eliminar o CO2 da célula, você também auxilia na manutenção do pH dessa célula. Porque se o CO2 fica lá dentro e não é trocado, ele vai diminuir o pH, ele vai deixar o pH mais ácido. Então é isso que a gente não quer, tá? Então essa é a manutenção do sistema respiratório em relação ao CO2, que é o gás carbônico. Então, ocorre de acordo, né, também com as necessidades do organismo e é modelado a partir da formação do ácido carbônico que é produzido a partir do CO2. Então, olha lá, dentro de uma célula, né, quando o CO2 está presente, ele é combinado com a água, ele vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, que lá dentro tem muita água, vai ser ionizado em H+, e ânions bicarbonatos. Né? Esses ânions bicarbonatos que são absorvidos são levados, né, excretados para a nossa célula, meio extracelular, tá? E levado até o rim para ser liberado. Porque ele também não pode ficar para a gente não ter aqui alterações, né, na reação química. Mas o H+ também no meio, ele vai elevar o pH, né? Ele elevando o pH, ele vai modificar o pH da célula e isso não pode acontecer. Então, esse CO2 é eliminado, assim como esses subprodutos também o são, ok? Esse controle é feito, então, pelo nosso sistema respiratório, né? Nas células pulmonares. Eliminação do íon bicarbonato, né? Que é esse íon aqui, ó. O bicarbonato é feito também através do nosso sistema excretor. Lógico, por uma reação química bem complexa, mas para a gente entender que o rim, ele é eliminado também, ele ajuda, né, nessa manutenção do pH, eliminando esse composto aqui, que favorece a formação dos ácidos carbônicos. E com isso a gente mantendo o equilíbrio dessa reação química aqui. Carbono, né, metabolismo bicarbonato e ácido carbônico, tá? A partir da molécula de CO2. E os tampões químicos, né? A gente falou bastante na aula, acho que todo mundo conseguiu de alguma forma entender que tudo isso está sendo feito para a gente manter o pH constante, né? De forma celular, pelas nossas células respiratórias e nossas células renais, e de forma química, dentro da célula, pelos mecanismos de sistema tampão, que são capazes, então, de neutralizar esses ácidos e essas bases em excesso, tá? A gente tem o objetivo, então, de manter o pH dentro da faixa constante, para a gente não ter variações bruscas, né, ocorrendo dentro dessas células.
No interior das células, né, essas reações químicas, como eu falei, produzem ácidos naturalmente. Mecanismo de produção de proteínas, no processo de respiração, de várias reações dentro da célula produzem esses ácidos. E se eles não são neutralizados, a gente tem alterações do pH. E isso não pode acontecer, tá? Então, várias nossas células, né, dependendo da célula que você está avaliando, ela vai apresentar reações químicas que são diferentes. Então, diferentes células apresentam diferentes reações químicas de neutralização desse pH. Então, por exemplo, para vocês entenderem, né, uma célula muscular, ela tem um pH já um pouco mais baixo, ela tem muita atividade de síntese proteica. Então, naturalmente, essa célula já tem um pH um pouco mais baixo do que o pH do sangue, porque esse processo metabólico é alto. Então, mas mesmo assim, o objetivo da célula muscular é de manter o pH sempre dentro dessa faixa. Ele não pode diminuir muito. Então, por isso a gente vai ter reações químicas que acontecem na tentativa, na manutenção, na tentativa de manter esse pH. Então, quanto maior a sua atividade metabólica, menor o seu pH. Mas o organismo tende a manter esse pH dentro da faixa constante, seja por uma célula muscular, uma célula respiratória, uma célula endócrina, uma célula exócrina de uma glândula, enfim, diferentes células que a gente tem no nosso corpo. O que é um sistema tampão? É esse sistema que eu estou falando para vocês, que vai fazer com que a gente não tenha uma variação brusca de pH ou de pOH. Quando há essa mistura, são adicionadas pequenas quantidades tanto de um ácido forte ou de uma base forte. Porém, né, quando a gente mistura isso, mesmo você já tendo ali no meio um ácido ou uma base, você não vai ter a alteração desse pH, né? Porque você está conseguindo controlar esse ganho, essa perda de H+, ou de OH-, né? Adicionando outras substâncias que também vão dissociar em H+ ou OH-. E aí a gente parece até um pouco confuso assim no início, mas a gente vai simplificar aqui e vocês vão entender melhor, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de um sistema tampão, né? Um sistema tampão ácido, então quer dizer que naquele meio ali tem o quê? Um ácido fraco, uma substância que apresenta um pouca dissociação de H+, como a gente tem aqui o ácido cianídrico, né? O HCN, e aí a gente misturando nessa solução aqui, um sal solúvel, né? E que é esse sal, por exemplo, que é o cianeto de potássio, esse sal apresentando o mesmo ânion, cloreto do ácido, faz com que essa solução se mantenha com o pH constante, mesmo se eu adicionar, por exemplo, mais ácido a essa solução, tá? Por que acontece? Eu adicionando mais ácido nessa solução, esse H+, ele vai ter tendência a se ligar ao CN-, fazendo com que a reação fique favorecida sempre nesse lado, no lado de formação do ácido fraco e um ácido não dissociado. Então, essa reação fica favorecida sempre nesse sentido, de formação do ácido, na sua forma não dissociada. E por isso, não temos H+ no meio e, portanto, não tem a variação de H+, né, de o ácido, mesmo você acrescentando mais H+, tá? Da mesma forma, se a gente aumentar a concentração de H+, de OH-, esse OH- vai ter uma atração com o H+, diminuindo mais uma vez essa concentração e favorecendo a formação da forma não ionizada desse ácido, fazendo com que o pH mantenha-se constante. Um outro exemplo, agora falando de um tampão básico, o raciocínio é o mesmo, porém o que muda é que agora a gente está falando de uma base que é fraca e a sua solução apresenta um sal solúvel que apresenta o mesmo cátion da base fraca. Vamos exemplificar. A base fraca seria o hidróxido de zinco, né, ZnOH, e o seu sal apresenta o mesmo cátion. Bom, se a base libera o OH-, o cátion, que é a carga positiva,
é o quê? O zinco. Então, o zinco é o mesmo cátion desse sal, que é o cloreto de zinco, ok? No meio, vai ser dissociado em íons, né? Ânions, cátion zinco e ânion hidroxila. Se você aumenta a concentração de OH-, o que acontece? Esse OH- é atraído rapidamente pelo zinco. Esse zinco aqui, então, diminui a concentração, fazendo com que a reação fique favorecida nesse sentido. Da mesma forma, então, esse pH não é aumentado mesmo você adicionando OH- na solução tampão. Mais um exemplo, aqui só para descrever, né, tudo o que eu já acabei de falar, mudando somente a base, que agora é o hidróxido de sódio, mostrando então que mesmo você adicionando a base, né, forte, liberando o ânion hidroxila, você possui uma alta afinidade desse ânion hidroxila pelo zinco, favorecendo a reação no sentido de formação da base e não elevando o pH do meio. A associação entre hidróxido de zinco, né, forma o hidróxido de zinco nessa solução e, portanto, não temos variação do pH, ok? Então, aqui essa solução, essa questão a gente resolveu na aula, na apostila, né? Que mostra, então, que o sal dessa base seria o sal que apresenta o mesmo cátion da base, que seria aqui o amônio, então, logo teria que ser somente o cloreto de sódio. Um tampão básico são necessários uma base fraca e um sal com o mesmo cátion dessa base. Então, assim, se ele usou hidróxido de amônio, o sal correspondente seria o cloreto de amônio, pois ele apresenta o mesmo cátion amônio da base. Os outros não teriam uma outra opção, ok? Como calcular então o pH da solução, né? Já falei que a gente também não vai preocupar muito com os cálculos de pH, até mesmo porque a gente precisaria de calculadoras específicas para fazer esses cálculos, mas só para a gente entender como que funciona. O pH, então, que é esse grau de medição da concentração de H+ do meio, é fornecido pelo pH de menos log de H+. Poxa, essa equação, né, é diferente quando a gente vai calcular o pH de uma solução que é tampão. Eu não uso mais o pH. E sim, esse valor é fornecido pelo pKa dessa solução, que é essa equação de Henson-Hesselbalch, que é utilizada para calcular o pH dessa solução, que é uma solução tampão, que vai corresponder então à dissociação do ácido em concentração de equilíbrio nessa solução. Não estou falando de uma solução única separada. Eu estou falando agora de uma solução que está em equilíbrio com outras substâncias. E para isso, então, eu vou utilizar o valor de pKa dessa substância, representado por essas fórmulas químicas aqui. Tanto o pH quanto o pOH. A gente utiliza mais, como eu falei, o pH. Então, o pH dessa solução tampão ácido, né? Entre um sal e entre um ácido e um sal, é o pKa, vezes o log da concentração, né, desse ânion, desse sal, vezes o ácido, tá? E aí, a gente sabe que pKa é menos log de Ka. Então, aqui seria a constante de ionização que a gente vai substituir na fórmula, ok? Para a gente calcular, então, o pH tampão, né, dessa solução por meio do pKa. Lembrando que, então, como eu falei, o Ka é a fórmula que a gente substitui na fórmula de pKa pela constante de dissociação ácida, mostrando o grau de dissociação de ácido em uma reação de equilíbrio químico, né? A gente discutiu bastante sobre esse cálculo aqui da água, não vou voltar com vocês, tá lá também na apostila, no livro, né? Quem tiver dúvida, a gente pode depois conversar mais sobre isso. Mas tudo isso que eu falei, o que é importante a gente ter como um grande aprendizado dessa aula, né? Que o importante é a gente manter o pH do sangue dentro da faixa neutra, né? E, por exemplo, se eu tiver uma disfunção metabólica, onde eu não consiga mais manter esse pH constante, seja numa reação química de um ácido, né, em excesso, a gente pode ter grandes disfunções do corpo. Por exemplo, pode aparecer insuficiência renal, uma acidose generalizada, às vezes até o próprio indivíduo com diabetes pode apresentar essa tendência a
a ter essa disfunção mais acentuada, ou você ingeriu substâncias tóxicas, pode ter essa perda, né, essa capacidade de não manter mais esse tampão do bicarbonato, então você vai ter ali várias alterações que vão ocorrer. Da mesma forma, se você tem um excesso de basicidade no corpo, ou seja, uma alcalose metabólica, você pode ter aí vários distúrbios sérios de diurese, com perdas de outras substâncias importantes, e mais uma vez você não vai ter essa metabolização adequada, né, causando várias alterações também no organismo. Então, o importante é a gente manter o pH constante, né, dentro dessa faixa, ok? Então, a gente vai fazer os exercícios e corrigir na próxima aula, ok, pessoal? Até a próxima!